Vamos ver se a Vanessa vem. Pessoal, seja bem-vindo. Hoje a gente vai bater um papo com a Vanessa Abrams, coach de desenvolvimento humano. Seja bem-vinda, minha querida. Tudo bem? Prazer estar aqui com você, Pico, o pessoal do Futuro Consciente, que delícia. Obviamente que 2 minutos antes a internet não foi amigável. Vamos lá. Não tem problema, tudo é seu tempo, né? Ou seja, também é aquele nada é por acaso, não é verdade? Nossa, gente. Já que vamos falar de Bem, medo, de ansiedade, né? Quem sabe? ah, então, é assim que acontecem as coisas, fica tranquila. É. Gente, para quem não conhece, essa é a Vanessa Abrams, é coach de desenvolvimento humano, e ela esteve com a gente nesse projeto dos 5 minutos de prosa, na jornada de autoconhecimento. Ela contribuiu bastante na visão profissional, na visão do autoconhecimento dela, como ela fez o processo de autoconhecimento, né? Todo esse processo, ela dividiu com a gente nos 4 temas que a gente colocou nos 5 minutos de prosa. E hoje ela vai dar uma repassada tanto do lado profissional como a experiência profissional, individual dela no processo do autoconhecimento. Vanessa, quer se apresentar? Quer falar alguma coisa com o pessoal? Fique à vontade. É isso, é um prazer poder contribuir numa fase que a gente está passando desafiadora, onde essa troca de experiência pode ajudar com que muitas pessoas se unam a passar com mais facilidade ou a encontrar recurso para passar melhor essa fase toda que a gente está vivendo. Isso aí. Vanessa, vamos lá, vamos começar e vamos contribuir com todo mundo e comigo também, né? Você, a gente um ajuda o outro. Com certeza. Como é que foi o seu processo de autoconhecimento, o processo da Vanessa? Cara, meu processo de autoconhecimento, posso dizer que ele se iniciou na adolescência, né? A gente pode ter escolhas de fazer ele por escolha, mas também por fatos que acontecem na nossa vida. Eu passei por um sequestro quando eu tinha 16 anos e foi bem significativo, bem traumatizante. E dali em diante eu resolvi não, eu tive grandes mestres com meus pais que já tinham uma cabeça bem evoluída na época, já fizeram terapia antes, já trabalhavam com autoconhecimento, que me orientaram a seguir com terapia, porque senão os traumas iam ficar instalados ali, e aí eu ia ter medo de sair, eu ia ter medo de se alguém aproximasse do carro. Então minha iniciação foi ali, na terapia. Então, com o processo terapêutico, eu comecei a entender como lidar com os sentimentos, como lidar com os fatos da vida. Então, sempre acabei nesse caminho. Comecei com terapia por muito tempo. Então, cada fase aí peguei gosto, adorei, então eu fazia, parava, depois fazia de novo. Então, na adolescência foi onde iniciou meu processo terapêutico, mas depois, meu trabalho já com pessoas, né, eu trabalho com comportamento humano, eu tenho 25 anos de experiência na área de recursos humanos, dentro das organizações, e cada vez eu fui me apaixonando mais pelo conhecimento de comportamento humano. Como desenvolver, como treinar, como trabalhar. Treinamentos para. Aí foram inúmeras formações, treinamentos, onde mestres maravilhosos apareceram na minha vida, contribuindo imensamente para o meu processo de autoconhecimento. Legal. E aí, depois de adulta, você fez algum outro treinamento? Você trabalhou isso? Você se aprofundou mais no autoconhecimento? Ou foi só nesse processo, através de terapias, quando você era mais jovem? Não, cada formação que você faz, né? Minha área sempre exigiu que eu tivesse com os conhecimentos atualizados e cada vez mais profundos. Cada treinamento que você faz, precisa primeiro se autotrabalhar, né? Você precisa estar bem para poder ajudar o outro. Você precisa ter chegado em algum nível para poder puxar alguém para aquele próximo nível. Então, automaticamente, depois das terapias, eu continuei essa jornada. Fui fazer coaching, fiz coaching, e todo o processo de coaching você trabalha primeiro todas as ferramentas com você. Depois eu fui fazer formação em constelação organizacional, também todo o processo
de constelação você ter que se trabalhar muito intensamente. E depois fiz formação de coaching com hipnose para conhecer mais profundamente as nossas crenças, porque por muitos anos eu trabalhei dentro de organização e você acaba não entrando no pessoal, né? É engraçado quando você está no mundo corporativo, é quase um tabu não poder falar de coisas pessoais, porque o foco no resultado é tão grande que entrar em questões pessoais acaba desviando do resultado, né? E eu tive a oportunidade de sair do corporativo para justamente trabalhar o ser inteiro, né? Ele não consegue separar as duas partes. Ele leva o que ele é como pessoa para a organização. Então eu pude contribuir muito mais aqui fora. E no coaching com hipnose é exatamente isso. Como é que eu entendo o momento que trava, né? O momento que limita, que vem aquelas barreiras que impedem de fato a gente realizar nossos sonhos, a gente dar um passo a mais do que a gente sempre fez, sair daquela zona cômoda que a gente acaba querendo encontrar todos os dias. Então, depois disso, ainda acabei de terminar nessa quarentena, resolvi fazer uma formação também de vida com propósito, onde mais ferramenta que a gente se trabalha. Então, eu estou constantemente tendo que me trabalhar, né? Fazer a minha autorreflexão, meu autoconhecimento para poder contribuir no processo dos outros. Vanessa, você é coach de desenvolvimento humano, né? Explica para a gente exatamente o que seria o papel de um coach de desenvolvimento humano na pessoa. Qual é o seu trabalho que vai ser desenvolvido no cliente, no ser humano? Tá. Eu vou trazer a minha forma de explicar isso, né? Porque como eu comecei a minha formação com coaching, que é o tradicionalmente conhecido, eu vou dizer que o coaching tradicional, ele tem como objetivo principal, né? Você traz um objetivo principal e você leva o cliente desse ponto para esse ponto, né? Você cria uma trajetória com ele, onde você impulsiona esse caminho para que ele chegue nesse ponto. Já o coaching que eu acabei seguindo mais como objetivo, meu propósito, minha missão, não é especificamente fazer ele chegar nesse ponto. Eu queria que ele chegasse um pouquinho antes, olhasse o que ele definiu ali como objetivo e decidisse se realmente é aquele objetivo que ele quer atingir. Porque às vezes, ao longo da jornada de um processo de coaching, você descobre que você pode fazer outras coisas. E aí aquele coaching muda de percurso, né? Então, eu trabalho muito mais a essência, né? Eu resgato, né? Porque tem gente que acaba esquecendo ao longo do caminho quais são as suas forças pessoais, né? Quais são os talentos que ela já tem, quais são as competências que ela já desenvolveu ao longo da jornada, quais são os recursos que ela pode trazer para ela poder fazer uma escolha, para ela poder decidir um caminho. Então, eu trabalho muito, por exemplo, em processo de transição de carreira, onde a pessoa chega com o objetivo de sair de uma empresa e ir para outra. Mas nessa jornada eu não quero engessar esse outra empresa. Eu quero que ele chegue uma parte do processo e fale: eu quero ir para uma outra empresa, essa empresa é melhor para mim. Eu quero que ele comece a desenvolver um processo de decisão. Então, muitas vezes, dentro desse processo, tem gente que acaba empreendendo, tem gente que muda de setor, tem gente que começa a identificar que tipo de empresa ela quer ir. Então, é essa expansão da consciência onde o processo de desenvolvimento humano contribui junto com coaching, que são o quê? Ferramentas de um processo que precisa ser seguido ao longo da trajetória. Entendi. Então você trabalha, grande parte é o autoconhecimento da pessoa, o lado profissional dela. Muito, muito, muito. Porque assim, eu pego muitas pessoas numa faixa etária onde elas estão realmente nesse processo de decisão. Quero continuar no mundo corporativo, quero abrir um negócio. Então, eu trabalho o perfil comportamental dela para ela se perceber no empreender, se ela tem, vamos dizer assim, o estilo de empreendedor, né? Se ela tem as competências de um empreendedor, né? Se ela tem, ou qual é a forma, o que ela precisa fazer para empreender, que recursos ela vai precisar buscar para complementar ela. Então, é autoconhecimento, profundidade. Entendi.
Vanessa, você falou em sistêmico, né, hipnose. O que são essas ferramentas? Para quem não conhece. Tá. O exercício sistêmico, ele é baseado numa teoria de Bert Hellinger. E aí eu acho que talvez não caiba aqui, é toda a explicação técnica da coisa. Mas assim, Dá a um apanhadão capacidade... pra gente. Então, a capacidade que um exercício sistêmico tem de você poder analisar o contexto como se você não estivesse vivenciando, assim, tendo que... Você olha para ele como se fosse um 3D, né? Então, você pode fazer exercício até no processo de coaching, onde você trabalha com bonecos, ou você pode colocar objetos, para que a pessoa possa enxergar de um outro ângulo aquela situação. Então, isso também ajuda no processo. A hipnose é você entrar num estado onde você sai de um nível exagerado do racional, porque a hipnose, você está consciente, né? Não tem nada de inconsciente, não vou voltar, não é nada disso. Mas é entender na sua cabeça, né, onde é que estão guardadas aquelas histórias que te impedem virar um diretor. Eu tive um caso, por exemplo, de uma cliente, onde eu fui chamada na empresa, e eles tinham uma pessoa que ela estava com um projeto de ser a sucessora da diretoria geral. E eles queriam preparar ela. E alguma coisa eles sentiam que ela estava super resistente, que ela não queria de forma nenhuma trabalhar isso. Você não consegue no racional. A pessoa está pronta para te responder de forma racional. Não, tá tudo bem. Imagina, né? Ela vai estar num processo ensaiado assim de uma resposta. Com o processo da hipnose, onde você coloca a pessoa a relaxar, resgatar algumas histórias. Ela trouxe histórias da infância dela, onde a cultura familiar, os familiares traziam a humildade como um valor principal, um motivador para a vida dela. E nisso, ela acreditava que se ela se tornasse a diretora-geral, ela mudaria de andar, ela teria uma porta fechada, né? Ela teria uma sala fechada. Então, assim, que ela perderia aquela humildade. Então, assim, tem processos que te tiram um pouco do racional, porque as nossas decisões são emocionais, muitas vezes, né? Vem primeiro emocional para depois você ter consciência da emoção e tomar uma decisão racional. Mas eu precisava ter que trazer ela para um estado onde ela pudesse analisar de onde vinham esses conceitos enraizados. Ela poderia ser uma diretora-geral, né, de portas abertas, receber as pessoas como ela continuava recebendo, sem problema nenhum, né? Então, assim, mas por isso que eu falo, né? O tradicional do coaching, talvez hoje já nem mais tanto, mas ele chega num limite onde fica muito racional, porque aqui não pode falar sobre isso, não vamos trabalhar o pessoal, está entrando muito no pessoal. Mas a gente sabe que a maioria das nossas histórias são construídas lá atrás, né? Lá na infância. Né? Então, se a gente não traz, a gente não consegue romper aquela barreira. E aí eu me percebi dentro desse processo, trabalhando com pessoas que chegavam num ponto, ou às vezes travavam, ou elas chegavam num ponto, realizava, mas numa próxima meta ela precisava de ajuda de novo. Falei, então trabalhar com desenvolvimento pessoal, eu consigo trazer um monte de recursos, né, para trabalhar o ser como um todo. Então essa é a grande vantagem de você ter várias ferramentas ou conhecer várias ferramentas. Ao longo de todo o processo de autoconhecimento ou de desenvolvimento de uma pessoa, às vezes ela precisa de uma coisa, às vezes ela precisa de outra para chegar numa grande etapa. Né? Às vezes eu preciso de uma terapia, às vezes eu preciso de um Theta Healing, às vezes eu preciso de uma hipnose, para ir dando passos, né? Para a gente poder caminhar um pouquinho a mais do estágio que a pessoa já estava. Legal. Bem, você exemplificou aqui várias coisas que já estão dentro dos temas que a gente vai discorrer agora. Na verdade, você falou sobre o movimento, né, o medo. Não falou muito da ansiedade e da fé, mas a gente vai chegar lá. Agora, o que eu queria saber de você? Inicialmente, a gente teve um primeiro tema, que foi o movimento consciente. Eu queria saber da Vanessa, qual foi o movimento consciente que ela fez para fazer toda essa mudança de vida, né? Você teve a sua carreira profissional de um lado, aí você fez essa mudança, você chegou num momento da tua vida onde você falou, para mim isso chega e daqui para frente vai ser diferente. E num outro momento você exemplificar para as pessoas o que é o movimento consciente. Uhum.
Se você foi bem... Eu vou trazer duas respostas aqui. Eu vou trazer uma do movimento consciente que eu fiz. Para eu fazer um movimento consciente, eu fiz muitos inconscientes. E aí, quando você percebe a consequência de muitos movimentos inconscientes, você para e fala, opa, o estrago é grande, né? Então, o movimento consciente é você usar do autoconhecimento para entender o que é que te move, né? Quais são realmente as suas necessidades, como é que eu ajo. Então, a gente começa a entrar nesse processo de compreender por que eu tomo certas atitudes, eu tomo certas ações. Então, quando você começa a perceber isso, começa a ter esse autoconhecimento, você começa a desenvolver movimentos mais conscientes. Então, quando eu trouxe até no primeiro vídeo, dos 5 minutos de prosa, em relação ao movimento consciente, primeiro é você se conhecer, e eu trouxe até o perfil comportamental como sendo uma das ferramentas, porta de entrada, mas assim, e entender que você é capaz de desenvolver novas competências, novas formas de se relacionar, de se comunicar, de agir, para ele entrar mais em sintonia com os objetivos que você tem de vida, com o seu propósito de vida. Então, isso começa a se tornar consciente. Então, quando você olha o teu propósito de vida, eu quero trabalhar com pessoas, ajudar, contribuir, processo de coaching, melhoria, evolução. O que eu estou fazendo está de acordo? As atitudes, as relações, a forma. E aí você começa a traçar movimentos mais conscientes. Ah, eu não tenho jeito para isso. Dá para desenvolver. É adaptação. Ah, você muda? Não diria que a palavra é muda, mas você se adapta a novos comportamentos, nem que seja por uma circunstância, num contexto, mas para ele estar muito mais consciente e de acordo com o sentido da tua vida. Entendi. Então, bem legal isso que você falou, hein? O movimento da pessoa, ela tem que ser baseada em todo, vamos dizer, a carreira, o passado dela, né? Ela ressignificar tudo isso daí para projetar um futuro. Seria mais ou menos isso. Exato. E você faz esse movimento com a pessoa. Exatamente. Por exemplo, eu tenho um perfil, né? Eu tenho um estilo, né? Uma forma de agir, de me comunicar, né? Tenho o mais extrovertido, tenho o introvertido, tenho o mais detalhista, né? Analítico. Então, como é que eu faço, né? Por exemplo, eu não tenho assim, quando você faz uma análise, o meu nível de análise aquela coisa do detalhe, minucioso, é baixo, né? Eu não gosto disso, né? Então não adianta você me colocar, por exemplo, numa função financeira, onde é exigido esse estilo, né? É importante uma pessoa analítica, uma pessoa que vai realmente ali no detalhe. Mas eu posso me desenvolver. Então, por exemplo, quando eu era sócia do meu pai numa empresa de headhunter, uma das coisas que eu fiquei responsável numa fase era os contratos das empresas. Quais eram os nossos contratos com as empresas? Eu falei, caramba, dancei, né? Vou sofrer horrores. E, de fato, realmente eu sofria muito. Entrar no detalhe de tudo isso. Mas quando você tem consciência de que isso é uma deficiência, uma fraqueza, uma melhoria que você precisa, né? Eu crio recursos. Então, primeiro eu sentei com o financeiro e falei, qual parte do contrato aqui é importante olhar? Sentei com o jurídico, qual parte do contrato aqui é importante eu olhar? E aí você começa um exercício focado e assim, disciplinado. Com o tempo, você vai incorporando e vai fazendo. Então, você desenvolve novas competências. Agora, é uma natureza, ai que delícia, vou olhar contratos que eu adoro detalhes, pego os detalhes. Não, não é. Então, quando eu falei do movimento consciente no nosso primeiro vídeo, é exatamente isso, é perceber, caramba, se eu sei que eu não sou boa em detalhes, que eu não gosto, eu tenho que me policiar nisso ou encontrar recursos que me complementem nisso. Então, eu posso ter um advogado, eu posso ticar as coisas, para quê? Para que isso não se torne realmente uma fraqueza. Mas a nossa energia tem que estar nas nossas forças. O que é que eu faço bem? Então, se eu gosto de interagir com gente, de ajudar pessoas, meu foco são pessoas e não exatamente detalhes e tarefas.
E é isso que traz consciência. Quando você tem consciência, você sabe o que precisa fazer. Você sabe que tipo de recurso você precisa buscar. Entende? Entendi. Bem, você tendo consciência de tudo isso, você também vai ter que passar por algumas fases, né? Ou seja, você vai ter que superar alguns medos. Ou seja, a gente vai dentro, superando os medos que nos limitam. Você já deu dois exemplos aqui, que foi um seu quando você era mais nova, né? E uma de uma cliente sua, que ela tinha aquela crença limitante, né? Aquele medo de que se ela crescesse, as coisas não iriam dar certo, ou não era para crescer, alguma coisa do tipo, né? Uhum. Eu queria que você falasse sobre isso, os medos que nos limitam, Vanessa. Eu acho que não tem época melhor do que falar dos medos, né? Eu acho que a gente saiu, a gente tem falado sobre isso, né? A gente saiu de uma zona que a gente procura, que é aquela nossa zona de conforto, onde a gente já toca a vida, sabe o que fazer, como fazer, nossa rotina está estabelecida, né? E de repente a gente nem escolheu a opção de ir para um contexto completamente incerto. Então ali foi a zona de medo coletiva, todos nós entramos. Clientes falavam comigo o que eu vou fazer, meu negócio, meu emprego, e nem eu mesma sabia o que ia fazer. Meus negócios também sempre foram muito presenciais, muita interação, muita boca a boca. Então, assim, eu também tive muito medo. Medo do tamanho da gravidade do negócio, né? Mas é assim, passa uma fase que você tem que fazer uma opção, né? Ou encaro esse bicho aqui, né? O medo, eu vou ter que encarar esse medo, né? Ou eu vou fugir, ou eu vou congelar, né? A nossa sobrevivência bate ali, você fala, agora eu vou ter que tomar uma ação. E se não tomar uma ação, você fica paralisado e o negócio vai desandar mais ainda. Então, a hora de encarar o medo veio. E assim, o medo, por exemplo, de quando você convidou para fazer parte do projeto do Futuro Consciente. Falei, opa, não. Nem vou para a internet, né? Começar um processo para entender mídias digitais. Eu não tenho nem recurso, né, aqui para usar. O medo de me expor. Um dos maiores medos do ser humano, que a gente já tem até, todas as pesquisas mostram, é de falar em público. Isso aqui é falar em público. De uma forma ou de outra, é falar em público. Então, o medo continua, né, da exposição. Só que quando você tem um propósito, o medo acaba... Você encara ele. Você fala, o meu propósito é maior que o medo. Né? E então, a vontade de estar interagindo com as pessoas, a vontade de interagir, de ajudar nos processos dos meus clientes que estavam passando barras pesadíssimas, é muito maior do que encarar esse treco aqui da tecnologia. Vamos encarar. E aí, né, você que acompanhou, primeiro vídeo, não tinha iluminação, onde eu colocava, onde eu vou fazer, cachorro que late, vizinho em obra, né? Aquele tumulto todo. Depois você vai para um segundo vídeo, onde você consegue, vou pôr uma iluminaçãozinha aqui. No terceiro vídeo, eu criei uma engenhoca. Eu criei aquele softbox, eu criei com papelão. Então, assim, quando você tem um interesse, um objetivo, um propósito, uma missão muito grande que te move, você encara o medo e encontra recursos para passar por tudo isso. Então, o medo é isso, né? É fazer uma escolha de encarar. Não é fácil, não é fácil. Né? O primeiro vídeo, eu brinco, né? Esse quarto aqui é muito branco, né? E eu tenho uma cama que o edredom é branco. Eu falo, gente, lembra do quarto branco? Eu tava aqui 2 dias, fiquei 2 dias e meio dentro desse quarto branco para tentar fazer um vídeo. Mas por quê? 5 minutos de detalhe, né? Para falar 5 minutos. Por quê? Porque você quer atender a necessidade dos outros, porque você quer ser igual ao outro. Não, no segundo vídeo eu já falei, Pico, eu vou fazer o estilo Vanessa de ser. E aí começou a fluir, né? Então você vai lá, busca os recursos que você tem, tuas forças pessoais, e aí você vai trabalhando todos os medos e encara o negócio. É fácil? Não, não é, nem um pouco. Mas dá para fazer.
Vanessa, então você dá como dica para quem está assistindo a gente que você tem que ter consciência dos seus medos para saber o que você fazer, né? Ou como superá-los. Tem. É exatamente isso que você fala, tanto que serviu para você e que você aconselha as pessoas a estarem fazendo. Pelo menos, primeiro tenha consciência dos seus medos. Por isso que a E gente depois, fala, né, Pico, do autoconhecimento, como é importante, né? Se você não faz autoconhecimento, você não sabe nem você não sabe nem o que é que está te atormentando, né? Quando você começa a fazer autoconhecimento, você percebe esse medo, você olha para ele e fala, opa, identifiquei, o que eu posso fazer para ir minimizando esse medo? Como é que eu posso encarar? Cara, diante dessa situação, o que eu posso fazer? Ah, Vanessa, 2 dias e meio, começa a falar, faz o primeiro. Então você vai começar a dar conta. Viu? Funcionou. Aí você começa a ganhar força. Faz de novo, faz de novo, faz de novo e vai fazendo. Quando você percebe, é elástico. O negócio realmente ganha essa dimensão, né? Então você percebe a evolução e você tem que validar essa evolução. Então o medo tem que olhar para ele, encarar e falar: bom, beleza. Tenho medo dessa exposição, tenho medo do julgamento, tenho medo de que eu não tenho os recursos. Como é que eu posso começar a resolver? Faz um, experimenta como é que é. Não gostei. Faz outro, muda a iluminação. Então é começar a tornar ele menor, né? A diminuir esse medo. Se você, é ruim, não vai dar certo. Aí eu tô com medo. O negócio vai ficando enorme e realmente vai virar um monstro. sem dúvida. Vanessa, aí dentro dessa superação de medo, né, a gente já tem mais uma coisa que veio junto com tudo isso, né, os medos, igual a gente caiu de paraquedas dentro de uma situação, que foi essa pandemia. E aí gerou muito medo. Depois desse medo, a gente superou o medo, né, igual você, a gente foi passando por cima de todos os obstáculos que foram surgindo na nossa frente. A gente chegou num ponto e a gente acabou se conformando com a situação que a gente estava. E aí acabou gerando ansiedade. O como e quando vamos sair dessa zona de superar essa ansiedade, na verdade? Exato. Então, o que você passa para a gente? A sua visão na superação da ansiedade, né? A sua e a do público. Pico, eu vi muitos clientes meus que nem conseguiram ainda passar exatamente da fase do medo. Ainda a insegurança é muito grande, eles ainda têm muitos paralisados. Ontem eu estava assistindo até um bate-papo de uma amiga terapêutica minha, muita gente ainda em depressão, muita gente desesperada, né? A ansiedade é uma coisa natural, né? A ansiedade é uma orientação que a gente tem para o futuro, é a nossa cabeça lá no futuro. Então, quando você está o tempo inteiro lá no futuro, você não consegue resolver o agora, né? O que precisa ser feito agora. Ah, mas se não der certo, e se, e se, e se, e se? Eu não sei do e se, ninguém sabe. Acho que foi uma fase tão importante da gente perceber que ninguém sabe tudo, que ninguém tem respostas prontas exatamente, né? O que é bom para mim não é bom para você, o que é certo para mim às vezes não é certo para você. Então assim, cada um vai ter que olhar para si e vai ter que perceber o que é que ela pode começar a fazer dentro do contexto que ela tem. Então assim, os recursos são muito importantes porque eles ajudam nesse processo. São ferramentas, são metodologias de pessoas para de fato trabalhar isso. Então alguns clientes eu mesmo trazia o contexto e falava, beleza, e agora? Diante disso, o que é que você pode fazer agora para continuar com a loja aberta? Delivery, novos produtos, um mimo. Então, você tem que começar a pensar fora da caixa. Você tem que começar a exercitar uma criatividade ali que talvez por muitos anos estava estacionado, né? Quantas pessoas também eu escutei dentro desse processo de pandemia dizer que projetos e processos deles que estavam engavetados há anos, pum, teve que virar chave rapidamente, né? Então, eu acho que é por aí. A ansiedade não tem jeito, ela bateu. Eu acho que a maioria da população sofre de ansiedade.
e você ter que encontrar também recursos para trabalhar isso. Eu comecei, por exemplo, eu sou uma pessoa ansiosa. Super, eu sou super agitada, tô sempre fazendo coisa, sempre estudando, se eu não tô estudando, tô arrumando coisa. Eu preciso estar nativa, eu adoro estar nativa. Mas assim, chega uma hora que você fala, para, né? Preocupação demais, é notícia demais, é o tempo inteiro aquela buzinação, gente morrer. Tá acontecendo, é fato. Ponto, parágrafo, travessão. O que eu posso fazer? Acalmar um pouco, para que outras soluções venham. Se eu fico só ali, não vem mais nada, a gente tá cego. Então vai dar uma meditada, vai fazer um esporte, sabe andar. Se não pode andar com máscara, anda no quintal, na varanda. A gente tem uma varanda aqui, meu marido corre 15 quilômetros numa varanda desse tamanho. Dá. É uma loucura, a gente descobre as nossas capacidades além da imaginação. Mas o seu marido também é um caso à parte, né, Vanessa? Correr 15 quilômetros numa varanda é difícil. Então, mas é um recurso que ele encontrou de continuar correndo. Ele falou que agora? Eu tenho uma varanda desse tamanho, um cara que corre 15 quilômetros, imagina correndo, né, um negócio dele. E ele... Então, assim, é o recurso que ele tinha para liberar, né? Para se manter. Olha lá, tá dando risada. Então, Ele assim, tá dando cada um risada. tem que encontrar um recurso, né? Eu faço aqui também, ginástica aqui, vou meditar. Tem dias que eu sei para meditar, assim, né? Eu fecho o olho, abre, não vai. Mas é um processo que você tem que se brigar com você, se policiar para fazer todos os dias. Você criar uma rotina, tirou a gente da rotina. Então, ansiedade É isso que eu também, ia falar. um monte de É coisa junto, né, exatamente Pico? isso, né? A gente vivia fora. Hoje, dentro, a gente tem que criar uma rotina nova, né? A gente tem que se adequar e aquilo, a rotina é um combate à ansiedade também, né? Fora Exato. as ferramentas que você está falando. A gente sempre tem que estar se munindo de novas ferramentas, de conhecimento, para tentar trabalhar e passar pelo momento que a gente está passando. Uma das as dicas, assim, eu acho que dica é muito pessoal, né? Mas assim, coisas que eu fiz que me ajudaram. Logo que começou a pandemia, eu falei, caramba, que delícia, eu vou fazer todos os cursos de todos os caras que eu sempre quis estar no presencial, eles estão dando de graça. Cara, comecei a me inscrever em um monte de curso, live adoidado, me deliciei, né? Mas aquilo vai passando e as tuas coisas, tua sobrevivência, teu negócio, né? O negócio vai prolongando, né? Não acaba, você não sabe quando é que vai terminar o negócio. Você fala, opa, parou. E aí você tem que fazer uma revisão. Aí você olha a revisão e fala assim, bom, o que é de fato que é importante para mim? O que não é, elimina. Tira da agenda, né? Por quê? Em casa veio a família junto, talvez você não fizesse almoço todos os dias, talvez não tivesse tanta roupa para lavar, talvez você não tinha que fazer faxina. Então, muitas pessoas se sobrecarregaram. Trabalho com mais um pacote que talvez não fazia parte do dia a dia dela, né? Então, organiza essa nova rotina nessa situação, nesse contexto. Elimina o que te não interessa mais, porque senão você vai ficar maluco. E aí vai bater ansiedade. Né? Porque quando você vê, o dia já acabou, você não terminou, porque você queria ter participado daquela live, porque você queria ter terminado o curso, você se inscreveu em 5 de uma vez. Então, elimina. Eu, por exemplo, tenho uma rotina de quando eu tô ansiosa, porque tem muita coisa, muitos projetos, cliente, eu tenho que ver ferramenta diferente, entender como é que tá, se preparar. Eu, antes de dormir, escrevo tudo que eu preciso fazer. Listinha. Tarará. Amanhã é isso, isso, isso. Uma agenda, né? Tenha uma agenda. Esse horário, gente, por favor, não interrompa. Vou estar em reunião. Segura a onda aqui, que depois eu seguro a onda ali. Vamos se organizar. Quem vai fazer com... Se não, realmente a ansiedade sobe, né? Muito. Então tem que A criar Ju, umas rotininhas. sim, a Juliana está falando aqui, meditação, né, atividade física, são algumas ferramentas que a gente pode estar usando contra a ansiedade, não é verdade? Necessária, né? Para E ela fala trazer aqui, aquela sensação de bem-estar, é necessário, assim, eu acho fundamental. e ela fala também que a gente tem que estar fazendo uma certa revisão nessa nossa rotina, devido Mudou. como
A gente está criando uma nova rotina, né? Então a gente tem que estar revisando. Nem sempre é a melhor rotina a que você colocou para você, é a melhor ferramenta no momento. Não é verdade? Exatamente. Ali a gente vai ter que, como família, né? Quem está em família ou quem está sozinho, mas ali é a hora de comunicação, de relacionamento, de organização, para que todo mundo fique bem. Ninguém está feliz, né, nesse formato, né? Então é preciso. Então, qual vai ser a rotina da casa? É um novo contexto, não tá bom, mas como é que a gente pode fazer ser menos ruim, né? Então é o novo. Antes você saía, acordava, levava a criança para a escola, um ia trabalhar para um lado, o outro ia trabalhar. Não, agora não. A gente acorda, já cada um entra no, né, na sua casinha, começa a trabalhar, criança no online, tem que ajudar. Como é que faz? Precisa se organizar. Então é muito importante fazer esse processo de adaptabilidade, né? Cada fase da nossa vida, eu acho que a pandemia traz isso, mas quando você casa é uma nova rotina, quando você tem filhos é uma nova rotina, quando você muda de emprego é uma nova rotina. Então ter esta resiliência, essa flexibilidade de se adaptando, quanto mais fácil você vai encontrando essa adaptabilidade, né, esses recursos e se adaptando, muito mais fácil passar por essas situações fica, porque você já começa a trazer histórico. Sem dúvida. Isso é verdade. Você acha que existe uma ansiedade positiva, uma ansiedade negativa? Algum ponto, vamos dizer, existe um ponto positivo dentro da ansiedade? Existe. Eu acredito que exista sim. Eu acho que existe a ansiedade boa, por exemplo, é o do planejar. Vamos imaginar uma situação de planejar uma viagem. Não é uma ansiedade maravilhosa? É um Sim. planejamento. Né? Quando você planeja uma viagem, você está planejando, está se organizando para quando chegar lá, tá tudo certo. Agora, quando você começa a planejar alguma coisa e já se transfere para lá e começa, mas se a gente chegar lá e não tiver táxi, mas e se não sei o quê? Aí ela vira negativa. Mas o processo do planejamento ajuda a trazer uma ansiedade gostosa, de que você vai curtir aquelas férias, que está tudo certo, você não vê a hora do dia chegar. Só não pode levar a ponte direto para o futuro. Vai vivendo o presente, cada etapa desse planejamento. No aqui e no agora. Então eu acho que ele pode ser positivo também. Tá Fase, né, falando. Pico? Sem dúvida. A Bianca está falando aqui que a meditação tem ajudado muito na dificuldade em administrar os novos afazeres, né? Eu acho que esses novos afazeres é a nova rotina que ela criou para ela mesma. Exatamente. Não, tem eu tenho participado também de um grupo que medita à noite, onde encontra aí de Pode 15 a falar. 30 no Instituto Tadashi Kadomoto, onde tem a meditação dele, que é um encontro de 15 a 30 mil pessoas, né? Uma delícia, né? Todo mundo vibrando numa energia dessa fé, dessa esperança, de tempos melhores virão, de como é que a gente se mantém equilibrado para juntos, mais fortes, passarmos por isso. Então, assim, tem o racional, mas a gente precisa também sintonizar a calma, né? A tranquilidade para que tudo isso seja um movimento consciente. Então, a meditação também tem sido um recurso para mim muito importante. Eu não consigo, às vezes, fazer todos os dias, à noite, faz uma hora, ou acorda, dá aquele momento, uma música, né? Tem várias formas também que você pode meditar, né? Entrar, vamos dizer assim, em estado meditativo. O esporte, para mim, eu não sou uma pessoa que gosta de esporte. Adoro esporte, vou fazer esporte agora. Eu gosto de esporte porque ele também leva a um estágio de meditação, a um estado de meditação, né? Às vezes, usar da criatividade para mim, fazer uma arte, inventar uma engenhoca, é um estado de meditação que me tira um pouco do foco de tudo que está acontecendo constantemente o tempo inteiro ali, né? Então, tem várias formas que você pode fazer para entrar nesse estado de pausa, né? De equilíbrio, de sossego. É bem legal. E você deu um gancho que eu achei fundamental, porque você fala que você está meditando com mais 15, 30 mil pessoas ao mesmo tempo. Isso daí vai gerar uma energia positiva.
né? Todo mundo vai vibrar no positivo. E aí a gente parte desse positivo para o nosso quarto tema, que seria o poder da fé. Uhum. Eu acho que isso, o fato de você estar vibrando junto com essas pessoas, tem muita fé junto disso, não é verdade? Foi um barato que foi um dos temas mais difíceis, assim, de montar um vídeo, né? De falar assim, caramba, o que eu vou falar sobre a fé? Porque quando a gente fala de fé, automaticamente, vamos dizer assim, que ela liga, pelo menos para mim, com religião, né? E Todo eu, mundo. eu não encaro a fé assim, né? É isso que você trouxe, é dessa união, essa energia para que tudo dê certo. A gente não sabe como, né? A fé é aquela coisa, eu não tenho como explicar. Ou você tem ou você não tem, né? Ou você acredita ou você não acredita, né? Ou você não encontrou ainda o caminho, né? Mas assim, é exatamente isso. Eu acredito que dá para ser diferente. Eu acredito que pode ser melhor. Eu acredito em muitas coisas. Eu acredito em mim, na minha força, na minha capacidade. Então, para mim, a fé está muito ligado a acreditar. Acredite, deseje muito que algo aconteça, né? Então, quando você para falar, pensar em fé, para mim é exatamente isso, né? O que é que eu estou desejando muito que se realize, que aconteça? E eu não sei como, eu não sei qual é a explicação que eu daria para isso. Mas tem uma força muito maior, inexplicável, e que a gente é capaz de fazer, né? E que aí depois vira milagre, sei lá o quê, vira outros nomes. Mas existe sim uma força enorme que não tem uma explicação e que para mim é fé. Então, é acreditar. Então, acredite em você, né? Não desanima, né? Não deixa a peteca cair. É uma fase difícil, né? Como muitas pessoas que precisam da nossa fé quando estão doentes. É a você também, para você passar por essa fase, para o seu negócio se recompor. Acredite, vá em busca disso. Mas se você não acreditar, não anda. Tem que acreditar para Vanessa, andar. é igual você falou agora, né? Vai em busca disso. Mas eu acho que para você ter fé, vamos dizer, principalmente fé em você, você tem que se preparar para isso. Na verdade, é igual você falou, ó, vai atrás de curso, vai atrás de ferramentas, né? Para você se empoderar e ter fé que você pode chegar lá. Então, eu acredito também que o poder da fé tem a fé em si mesmo. Então, A você pode primeira. ter Para mim é a a primeira de primeira coisa. todas. E não é só acreditar, não, eu posso. Você também tem que fazer um período de preparação para você acreditar em você. Porque você não Exato. estiver preparado nos dias de hoje, você pode ser superado a qualquer momento. É igual a gente já teve falando com outros parceiros aí, né, outros colaboradores dos 5 Minutos de Prosa, a gente tem que ficar se renovando de tempos em tempos. E É muito louco principalmente isso, né, Pico? você ter esse poder em si mesmo, né, e ter fé em você, para superar os obstáculos da vida. É muito louco isso que a gente procura constantemente a nossa zona de conforto para menos esforço possível. Ah, eu quero estar tranquila. Mas, gente, a gente esquece que a gente está em movimento o tempo inteiro, né? E aqui a gente não tem o controle de um monte de coisa. Então, a gente tem que acompanhar a atualização, né? É que nem um software, que nem um celular. Uma hora, se você não acompanha, você perde alguns recursos, né? Que podem fazer a diferença, né? Então, por exemplo, a gente viu aí vovós, vovôs, né? Que não mexiam em tecnologia. O que você faz? Você tem um Ou exemplo você... legal disso, né? Hã? Você tem um exemplo legal disso, não tem? Na sua família mesmo? Da sua tia que não sabia fazer alguma coisa, parece que você tinha me Tem, passado, ela não eu tenho conseguia exemplos fazer transferência. muito divertidos em relação a isso, né? É exatamente isso. Minha tia, não sei se ela tá aí, ela sempre tá prestigiando, mas não sei se ela hoje tá, porque ela tá com a neta dela. Mas assim, Entendi. a minha tia, ela tinha horror de mexer com tecnologia, né? Imagina, fazer um pagamento pelo banco, vão hackear todas as minhas informações, não sei o quê. Foi obrigada a aprender. A minha mãe teve que me ligar, a gente fazer online compras, né? Ela está em São Paulo, eu estou em Campinas, como é que eu ajudo, né?
mãe, liga aqui, vamos. E por internet eu ensinei ela a fazer compras para que entregasse na casa dela. Foi um mega desafio para ela, mas ela encarou para poder ficar em casa, para poder manter o isolamento. Minha tia também não tinha como ir no banco. A família do meu pai, que é toda fora do Brasil, fizeram, pela uma das primeiras vezes, um Zoom à noite, um encontro de família, de pessoas que não se viam há mais de 40, 50 anos. Tinha uma Muito senhora legal. lá, tia do meu pai, de 96 anos, a outra de 91. Olha só, se você não consegue ver a galeria aqui das imagens, clica no botão. Então, quanto mais você se atualiza, mais você se coloca à disposição de aprender, né? Que é uma das competências fundamentais, sempre foram, quando eu era headhunter, é uma das competências fundamentais, é a capacidade que a pessoa tem e o interesse de estar em constante aprendizado, né? Então, assim, olha o quanto que você se colocar à prova disso, de ir atrás, de encarar o medo, de se desenvolver, de ver o que é importante para você. Olha quantas coisas vão se abrindo, quantas oportunidades vão aparecendo. Inúmeras, É é um isso mesmo. presente, entende? Então vale demais a pena, né? Você parar e falar, caramba, o que eu estou precisando para eu conseguir um cargo melhor? O que eu estou precisando para abrir um negócio? O que eu não conheço sobre mim que está me impedindo de ter essa coragem de fazer isso? É muito importante. O Márcio aqui ele está falando, né? O medo pode te impulsionar. E é uma verdade, é exatamente isso que você está falando, né? Você, o medo de ficar, de não conseguir fazer as coisas, acaba fazendo você ter fé em você mesmo, que eu consigo fazer isso, eu vou aprender a fazer isso. E vai atrás das ferramentas necessárias para estar passando por tudo isso, né? Mas é ótimo, porque o Márcio ele olhou o medo como positivo, né? Agora, É, tem gente que olha o medo como paralisia, né? Ficou lá no medo, não faz. Então, maravilha, que nem tem muitas vezes que o primeiro impulso é a raiva. Ah, agora eu vou fazer, agora não sei o quê. Que seja o primeiro impulso, né? Então, assim, tem formas e formas de você levar para frente, para você dar mais um passo. Então, o Márcio, provavelmente, ele conhece que se bater o medo, ele vai ter que tomar uma atitude, uma ação. E aí ele encontrou ali forças. Agora, tem gente que não está conseguindo fazer isso, né? Então, tem que encontrar outro recurso. Gente, tem gente que tem mais afinidade com uma metodologia, tem gente que tem mais afinidade com um recurso. A gente precisa identificar qual é isso, né? Qual é a linguagem que você encontra para ser a sua porta de entrada? Eu, quando começo muitos processos de coaching, as pessoas não querem falar de autoconhecimento. É um tabu falar de autoconhecimento, não. Sou profissional, tenho que manter a minha pose, mostrar a minha imagem, que eu sou isso, que eu sou isso. Eu entro com outras ferramentas, eu entro com o perfil comportamental, que é o assessment. Vamos começar a falar então aqui do teu perfil, como é que você se conhece. Então, tem formas e formas de você começar a olhar, né, para tudo isso e encontrar recursos para fazer. Dá. Para mim, sempre dá. Sempre tem um jeito. Por isso que eu acho que eu fui nessa profissão, né? De coaching, é. de constelação, de hipnose. Não existe não. Né? Não é que existe não, né? Mas tem sempre opção, tem sempre um jeito, tem sempre uma forma. Vamos gastar mais pestana aqui, vamos pensar mais, vamos exercitar, vamos trocar, vamos trazer recursos, experimentar. Mas tem sempre um jeito. Vamos acreditar mais em si mesmo, né, Vanessa? Exato, né? Porque hoje está tudo à nossa disposição, né? Depende muito ou depende só da gente, né? Quando a gente começa a terceirizar isso, esperar com que o chefe, beleza, qual é a sua posição? O que é que você quer para você? Eu tive uma cliente essa semana que ligou. Ela falou: estou muito confusa, eu estou com muitos assuntos para resolver, eu estou com um problema no trabalho, eu estou com um problema em casa, eu estou com um problema se eu fecho a loja, se eu não fecho, não estou conseguindo resolver nada. Falei, realmente, tudo de uma vez não dá para resolver, né?
Vamos fazer o seguinte, vamos separar coisa mais simples, mas às vezes a gente está tão envolvido, né, com aquele negócio que a gente realmente não enxerga. Então eu falei, vamos começar do básico, vamos separar por caixinhas aqui, vamos começar a falar aqui do trabalho. E falamos. Vamos falar agora aqui dessa parte, falamos. E dessa outra parte aqui, falamos. Quando ela começa a olhar separadamente, começa a ver que não é tudo uma mistura só, aquela bagunça toda, e ela separou, ela começou a perceber, aqui eu posso fazer isso. Aqui eu vou fazer isso e aqui eu vou fazer isso. Começa por aí. Dá esse passo, depois você vê se precisa de mais. Você está querendo dar 3, 4, 5, 10 passos. Você não deu nem o primeiro. Dá o primeiro. Cara, ligou hoje, organizada. Nossa, que bom. Toda essa troca, gente, às vezes com a coisa mais simples, bobinha, que parece para um e não é para o outro, faz um impacto gigante, uma grande mudança. Verdade, você tem razão. Vanessa, o que a gente está acontecendo? A gente vai ter 7 minutos. E nesses 7 minutos, eu quero saber de você, como foi participar dessa jornada de autoconhecimento? Cara, primeiro foi desafiadora demais, por questões que eu já trouxe aqui, do mundo tecnológico, de sair do presencial para o digital, trazer as crenças. Então, foi uma mudança de hábito muito grande. Então, assim, primeira semana foi desafiadora. A segunda semana já foi mais gostosa. Terceira, foi um processo evolutivo tão gostoso, tão prazeroso, como eu já te agradeci algumas vezes, eu agradeço por você ter me dado essa oportunidade, que eu sou a mais juniorzinha de todas aqui do grupo, praticamente não tinha seguidores, eu não tinha página no YouTube, eu tinha um Instagram pessoal, então assim, tanta coisa que eu fiz graças à jornada. Não parou. Voltou. Então é isso, foi um processo que eu também evoluí, né? Que eu também coloquei projetos engavetados em ação, onde eu agradeci demais as parcerias, né? Como cada um pôde contribuir um com o outro, né? Um ajuda aqui, o outro ajuda ali. Então foi um enorme, enorme prazer. Me abriu realmente um novo canal, né? Abriu muitas possibilidades, me mudou muito, foi excelente. Você que tem, Márcio? Vanessa, você sabe uma coisa, né? A gratidão é nossa por você ter aceito esse convite. Você colaborou demais com a gente. É um processo de aprendizado de ambas as partes, né? De todos nós. Mas eu agradeço de coração você ter participado, aceito o convite, né? E ter se empenhado tanto nesse projeto dos 5 minutos de prosa. Se Deus quiser, mais para frente a gente vai estar junto em outros projetos. E eu queria que você falasse mais um pouquinho como as pessoas vão te encontrar. Então, agora eu tenho uma página. Aí, então, vamos falar sobre o seu YouTube, sobre o seu Instagram, o coach, né, que já está aí, o Vanessa Abrams Coach, que é o que está na tela fixado, mas fala um pouquinho também sobre o YouTube, que eu estou sabendo que tem coisa nova no pedaço. Então, o YouTube, né, coincidentemente não, mas ontem mesmo foi o dia que eu consegui subir os vídeos, então por enquanto tem só os vídeos aí do Futuro Consciente, mas em breve já sai, né, que agora você me abriu a porta, né, então assim, tirei os fantasmas e os monstros de falar em público, em fazer vídeo, tô começando a pegar gosto do negócio, quem sabe sai aí uma pessoa mais digital. E eu quero trazer alguns temas muito legais sobre comportamento humano, mas do ponto de vista de perfil comportamental, de vida com propósito. Eu quero trazer ferramenta, eu quero trazer debate também. Então, vou me animar no canal aí, do Vanessa Abrahams, do Vanessa Abrahams Coach. Tô no YouTube. O nome do canal também. O nome do canal é Vanessa Abrahams Coach também. O do YouTube é Vanessa Abrahams. Mas tá.
Eu tô lá embaixo, tem que me procurar ainda, né? Eu preciso começar a Tá. subir, assim. Então, eu tô lá embaixo ainda. Então, Não, vai lá. não, é só para saber mesmo, colocar, é Vanessa Abrams, o YouTube, né? Isso. E tô à disposição, né? Para quem quiser conversar, mandar mensagem, pedir dica, ferramenta. Eu vou começar a trazer mais isso para o canal, que também vai ajudar bastante. Como eu disse, o Futuro Consciente ajuda quem já tem recurso, né? Então, você imagina se a gente somar tudo isso. Então, vamos trazer mais recursos ainda para todo mundo. Um ajuda o outro. Vocês também têm que trazer quais são as demandas, né? Quais são as necessidades, o que seria legal, né? E como é que um coach poderia ajudar vocês que estão assistindo, futuramente as pessoas que vão entrar em um outro horário para depois assistir. Traz pra gente. Como é que a gente pode contribuir? É o que eu tô falando. Foi tão gostoso, foi tão. Eu vi o meu crescimento, eu vi minha evolução, já trabalho tanto tempo com isso. E aí a gente sabe que o processo de evolução, de crescimento, tem começo, tem meio, mas não tem fim. Então vamos embora, vamos começar já, né? Então eu estou à disposição lá. Tem meu site também para ver quais são, como é meu trabalho, né, Qual, que é qual que é o Vanessa site? Abrams também, Tá, legal, .com.br. Van. Vanessa, te agradeço de coração, tenho uma grande gratidão por vocês terem estado essas últimas 5 semanas com a gente. Gratidão, viu, querida? Eu que Desejo todo sucesso agradeço, do mundo para você. eu que agradeço imensamente vocês dois, você e a Juliana. Foi um presente para mim, de coração, tá aqui meu agradecimento. Já tô triste, né? Que agora que eu peguei gosto no negócio, já não vou ter mais semana que vem, né? Vai Então, passar tô rápido. triste, mas eu vou lá pro meu canal, eu vou começar a trabalhar por lá. Galera que tiver aí, tiver dúvida de coaching, né, dessas etapas todas, como é que a gente pode ultrapassar, manda lá mensagem para mim, a gente vai interagindo e vai criando conteúdo para vocês. Perfeito, querida. Um grande beijo e fica com Deus. Obrigada Até pessoal que esteve aqui com a gente também. Futuro Consciente, aproveita esses recursos que são show de bola e deve vir mais por aí. Muito obrigada pela atenção de vocês. Um grande beijo. Gratidão, querida. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau.